paz do Senhor, querida igreja, vamos meditar na palavra do Senhor, esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor me despertou nesta madrugada e passei a madrugada quase inteira orando, meditando na palavra para compartilhar com vocês. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 9, e juntos nós vamos meditar nesta palavra, amém? Gênesis 2, verso 9. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Amém? Vamos orar. Querido Deus, diante da Tua palavra, nós estamos, Senhor, pedindo, ó Pai, que mais uma vez o Senhor dispense sobre nós as Tuas misericórdias e venha, Senhor, alcançar o nosso coração, que muitas vezes, Senhor, se encontra, como o salmista descreveu, como uma terra seca, Senhor, que precisa de água. Ó Deus, venha nos alimentar nesta noite, venha curar, venha salvar vidas, Senhor, venha colocar em libertação os cativos. Ó Deus, em nome de Jesus, apesar, ó Deus, da nossa debilidade, Senhor, das nossas limitações, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, me conduzir através da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem repartido comigo, me dá graça, poder, autoridade no Teu nome para repartir com a Tua igreja. Amém. Graças a Deus. Esse texto, gente, ele é tão sublime, né? Porque Deus, Ele faz um jardim e ali Ele coloca o homem, coloca a mulher, e aqui diz que Deus, Ele faz nascer do solo todo tipo de árvores, né? E lá no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez você já tenha se perguntado, por que Deus colocou esta árvore, a árvore do bem e do mal, e ali Ele proibiu que Adão e Eva comessem desse fruto? Isso é livre-arbítrio, isso é poder de escolha. Estava diante deles, no meio do jardim, em um lugar central, estava a vida e estava a morte. Como Deus, Ele fala lá em Deuteronômio 29, dizendo: eis que eu coloco diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. E Deus conclui dizendo: escolham, pois, a vida. Deus sempre nos dá escolhas, nos dá opção. Deus, na sua criação, Ele fez e concedeu à sua criação liberdade de escolha. Concedeu ao homem a decisão de permanecer nele ou de se afastar. A árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, era a porta de saída do jardim. E nós vamos um pouco mais adiante no texto, verso 16 e 17, diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Aqui está escrito qualquer árvore do jardim. E também está escrito coma livremente. Esta palavra livremente é a mesma palavra que vem anterior a ela. Coma. É como se ele dissesse comer, comer. Seria a tradução literal, né? Parece até aquela música do Gengis Khan, né? Comer, comer, né? Então, Deus estava dizendo, olha, vocês podem se fartar, vocês podem comer à vontade, porém, apenas uma restrição: não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Porque Deus colocou esta árvore? Deus estava ensinando ao homem o autocontrole, o domínio próprio. Deus queria que o homem tivesse controle sobre o seu desejo, sobre as suas emoções, que o homem não fosse levado pelaquilo que deseja o seu coração. Por isso Deus colocou ali esta árvore para que o homem pudesse desenvolver o autocontrole, pudesse ter domínio próprio. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre os desejos do coração, sobre as vontades, sobre nossas emoções. E o texto, ele vai um pouco adiante, agora no capítulo 3, no verso 5, diz assim: Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então agora a serpente vem e faz essa proposta à mulher: coma do fruto, tome essa opção, e você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E é o que aconteceu. O homem passou a conhecer o bem e o mal. Eles conheceram, mas não dominaram o mal. Agora eles tinham mais uma opção. A única opção que Deus tinha colocado diante do homem era o bem, era o que é bom, era o que era agradável, era o que podia santificar o homem, mas agora ele tem em suas mãos uma arma. O homem tem o mal diante dele, que ele poderia optar por usar. É como você pegar e dar uma arma carregada na mão de uma pessoa e ela ter aquela arma e ela pode ou não usá-la, mas agora está acessível, ele tinha contato com aquilo. O mal agora está nas mãos do homem e ele pode ou não utilizar esta arma tão terrível. Agora no verso 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Queridos, esta afirmação de Deus nos faz entender que o homem o tempo inteiro tinha ali diante dele a árvore da vida. E Deus disse, pode comer, mas o homem não comeu. Esse texto mostra que o homem não comeu, porque aquela árvore daria ao homem aquilo que o seu nome diz, vida. E aqui se trata de vida eterna. Ele poderia ter escolhido a vida, mas ele escolheu sair do jardim, ele escolheu a independência de Deus. Eles não provaram do fruto da vida. Quando nós vemos Jesus ilustrando aquela história de dois moços, filhos do mesmo pai, que o mais novo, ele chega para o pai e diz assim, pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte. E o pai dá a ele. E o filho sai e esbanja a sua herança. Muitas vezes nós aplicamos esta parábola, alguém que estava na igreja, que se desviou e que foi para o mundo e depois retorna para o mundo. Mas aqui, no Gênesis, mostra quando foi que o homem pediu a sua herança, quando foi que o homem quis autonomia, ele quis aquilo que Deus deu a ele para usar da forma que ele bem entendesse. Então todos nós nos tornamos pródigos e todos nós precisamos nos lembrar da casa do Pai, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, o desejo pela eternidade. Então todo homem, sendo ele cristão ou não, de alguma forma no seu coração, ele sente falta da casa do Pai. Ele conhece o que é bom e o que é mal. O maior poder que Deus deu ao homem não foi o poder de criar uma bomba nuclear.
O poder que nós estamos falando, ele é muito superior a isso. O maior poder que foi entregue ao homem é a capacidade de tocar no outro. É a capacidade de romper a linha, de atravessar o limite do outro. O relacionamento, a interação social, cruzar a linha do direito alheio, poder matar ou poder amar. Eu posso derrubar ou eu posso levantar, porque me foi dado o poder de tocar no outro, de cruzar essa linha. Eu quero pedir, a gentileza, Will, vem aqui comigo, me ajude aqui a ilustrar. O meu dublê, não sei onde foi, fica do outro lado daquela linha ali, e nós vamos nos encontrar ali, para que nós possamos ilustrar de que forma esse poder ele atua. Esta linha, querido, representa o meu direito e o direito dele. Esta linha representa a minha intimidade, a minha vida, e do outro lado está a vida dele. Mas Deus concedeu ao homem o poder de atravessar a linha, de interagir, de entrar no campo do outro, para lhe fazer bem ou para lhe fazer mal. Eu posso tocar, eu posso ferir, eu posso interagir com o outro. Cruzar essa linha é o maior poder que Deus concedeu ao homem. Podermos entrar e interferir na vida de alguém, seja ela uma pessoa boa ou seja ela uma pessoa má. É por isso que pessoas boas também sofrem. É por isso que pessoas boas são mortas em assassinatos, em guerras, porque o homem pode passar a linha e interferir no outro. Muito obrigado, Will. Esse poder, queridos, que Deus concedeu ao homem, que nos leva, muitas vezes, a exercer o conhecimento do bem ou do mal. Como usar esse poder? Como nós podemos usar esse poder? Existia um seriado bem antigo, chamado Super-Herói Americano. Desse seriado, eu creio que só o Will se lembra. Esse seriado, Super-Herói Americano, foi nos anos 80, Eu acredito que antes de Deus chamar Abraão para sair da tenda e mostrar as estrelas, Abraão estava assistindo esse seriado lá dentro da tenda, de tão antigo que é. Super-Herói Americano, como era a história desse seriado? Era um homem que teve um encontro com aliens e eles deram a ele uma roupa que tinha superpoderes. E eles deram também um manual. E ele perde esse manual. Então ele tinha o poder, mas não sabia usar esse poder. E aí ele tentava voar, ele tentava fazer coisas, e é um seriado cômico, Então havia essa interação, ele tentando descobrir os seus poderes, porque ele perdeu o manual daquela roupa. Mas nós temos o manual do poder que nos foi confiado. Esse poder, ele tem limites, e os limites desse poder, o que rege esse poder é amar ao próximo. Isto é o que está contido na lei, nos profetas e nos evangelhos de Jesus Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, porque se eu atravessar aquela linha, tem que atravessar para ajudar, para promover o bem, não para fazer o mal. Porque do outro lado existe uma pessoa que também tem emoções, que também tem vontades, uma pessoa que tem desejos, que tem sonhos, e nós podemos interferir na vida do outro, e a forma como nós interferimos nesta vida pode significar morte ou vida. Pode significar a queda ou o levantar dessa pessoa. Gênesis 4 não é a história de Caim e Abel que está sendo narrada ali, mas sim a história de Deus
aconselhando o homem, ensinando o homem a usar esse poder. Deus novamente chama o homem para perto e quer dizer: olha, você precisa ter limites, você não pode ser impulsivo, não pode ser levado pela emoção, você não pode ser levado pelos seus sentimentos, você não pode ser dominado por suas vontades, por seus desejos. Então Deus vem e Ele conversa com um homem chamado Caim, porque Caim e Abel, os dois irmãos, foram oferecer holocausto a Deus, e a oferta de Abel foi aceita, mas a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e agora Deus vem e chama Caim para perto e diz assim, Gênesis 4, verso 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus estava dizendo: por que você está deixando a emoção, a ira, a raiva dominar o seu coração, e agora essa emoção está te conduzindo? E Deus continua dizendo assim: se você fizer o bem, não será aceito. Deus estava dizendo: olha, se você fizer o que eu te pedi, se você fizer do jeito que eu te pedi, isso não será aceito, porque Deus conversou com eles, foi Deus quem mandou que eles fizessem aquele sacrifício. Como é que nós sabemos disso? Porque lá em Hebreus diz que Abel ofereceu um sacrifício pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Deus falou, e a fé foi gerada no coração de Abel. Então Abel fez o que Deus pediu, e Caim quis fazer da sua forma, do seu jeito. E agora Deus vem e conversa com ele e diz assim: mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo que há como dominar os desejos, há como dominar as vontades, há como dominar a nossa impulsão para fazer algo. Porque Deus colocou esse poder em nós, o poder de escolha, de escolher o bem ou de escolher o mal. E a pergunta é: por que Caim matou Abel? Por trás da questão do assassinato está a questão da raiva, a questão desse sentimento. Por isso Caim se enfureceu, diz lá Gênesis 4, 5. Na verdade ele ficou furioso bastante para matar. E o que deixou ele tão transtornado? A raiva. A raiva em si mesma, ou por si mesma, ela não é pecado. A emoção foi ideia de Deus, foi Deus que deu ao homem esta condição de sentir, de ter emoções. Por isso que ele adverte assim, dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. É possível sentir o que Caim sentiu, sem fazer o que ele fez. É possível sentir a mesma raiva, a mesma indignação, sem agir da mesma forma. A raiva não é pecado, mas pode levar ao pecado. Talvez a sua raiva não leve a derramar sangue, mas será que ela pode deixar você sensível, irritadiço? Pode deixar você ficar facilmente exaltado ao ponto de se ofender com qualquer coisa ou com coisas insignificantes, e aí você pode perder o controle, ainda que não leve você a um assassinato, mas ela pode levar você a tomar ações e fazer coisas que está sendo movida por essa emoção. De acordo com o apóstolo Paulo, o amor, ele não se irrita, ele não guarda mágoas, ele não se ira facilmente e ele não guarda rancor. Mas Caim teve todos esses sentimentos. Por quê? Mais uma vez o texto nos fornece a resposta. Gênesis 4:4 diz: o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Por quê? Porque ele se sentiu rejeitado
rejeitado. E é interessante que essa é a primeira vez que esse sentimento, a fúria, aparece na Bíblia. Mas não é a única vez que essa dupla aparece junto. Rejeição e raiva, rejeição e furor. Essa dupla caminha junto aí na história da Bíblia e na história da humanidade. Os filhos de Jacó, eles se sentiram rejeitados pelo pai que preferia José. E isso diz a palavra que trouxe a eles ira. Olha o que diz a palavra: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, ou seja, de José, do que de qualquer outro, eles odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Gênesis 37, 4. Então, rejeição é misturada com raiva, com ira. Não foi assim que Saul também se sentiu, quando ele foi rejeitado pelo povo que elegeu o seu herói, o povo que aclamou: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí aquela rejeição se tornou uma ira, um furor no coração de Saul, que ele foi descontar em Davi. A raiva tem muitas outras causas, como a impaciência, as expectativas frustradas, o estresse, entre outras coisas. Mas o acesso de raiva, tem os seus estopins em várias coisas, mas de acordo com os relatos bíblicos, o mais intenso e perigoso deles vem pela rejeição. O que acontece quando você sente esse mesmo sentimento por alguém? Como é que você age? Você fica ferido, e por ficar ferido, você ferve de raiva, fica com um tom de voz ofensivo, dá com ombros em sinal de indiferença, fala palavrões, bate a porta. Daí você cruza a linha, ultrapassa o limite, e aí começa a ferir o outro quando cruza essa linha, porque nós procuramos culpado, procuramos alguém para atacar. Quando Caim se sentiu rejeitado, ele atacou alguém. E se essa rejeição das pessoas já nos deixa com raiva, imagine sentir rejeitado por Deus, como foi o sentimento de Caim. Caim teve uma conversa com Deus. É interessante que Deus procura Caim, Deus não procura Abel. Deus poderia ter chamado Abel de canto e falado: olha, vem cá, Abel, Caim quer matar você, ele quer tirar a sua vida. Olha, então você vai se esconder, ou então você vai se defender. Olha, vem cá, Abel, eu vou ensinar para você defesa pessoal. E quando Caim vier atacar você, você terá como se defender. Deus não conversa com Abel, mas Deus conversa com Caim. Deus chama Caim, Deus quer tirar Caim desta cilada, Deus quer que Caim se levante, mas Caim desistiu. Ele desistiu de Deus, ele desistiu da sua capacidade de agradar a Deus, ele se tornou orgulhoso e ele desabafou a sua frustração, a sua indignação em cima de Abel. Caim poderia ter escrito o seguinte: não consigo o satisfazer, trabalho no campo e trouxe aqui a minha colheita, dei-lhe o meu melhor e não foi o suficiente. Para pregar esta mensagem tem sido uma batalha. Eu acordei por volta das 3 da manhã, em oração com o Senhor, para que eu viesse aqui hoje ministrar essa palavra ao seu coração. E está chegando a hora dessa palavra fazer um efeito na sua vida e sobre aqueles que estão sendo dominados. Chega mais perto e escuta. Se a rejeição causa raiva, a aceitação não curaria? Se formos aceitos, o efeito não seria o contrário? Se ser rejeitado pelo céu deixa furioso com os outros, a aceitação dos céus não poderia nos estimular a amar os outros? Eu quero ensinar para você o princípio 747.
Está aqui a Leia, né, que trabalha numa companhia de aviação, né, e tem lá, eu não sei se ainda existe, né, o Boeing 747, mas é só para você pensar, 747, eu estou me referindo ao versículo de Lucas 7:47, que diz assim: aquele que tem pouco, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nós podemos substituir aqui a palavra perdoado por aceito e manter ainda assim a integridade desta passagem. Nós podemos parafrasear dizendo: aquele a quem pouco foi aceito, pouco ama. Mas aquele que foi aceito por Deus, ele muito ama. Se achamos que Deus, ele é duro e injusto, adivinhe como trataremos as pessoas? De modo duro e injusto. Mas se descobrirmos que Deus nos envolveu em seu amor incondicional, isto faria diferença? O apóstolo Paulo diz que faria. Paulo, que era um homem truculento, né, que foi mudado para um homem meigo. Paulo, antes de Cristo, ele chiava raiva, ele soltava faísca e descarregava a sua ira na igreja. Paulo, depois de Cristo, estava repleto de amor. Eu peguei aqui alguns trechos das cartas de Paulo. Olha só o que aconteceu com um homem que se sentiu aceito por Deus. Diz assim, aos Coríntios ele escreveu: sempre dou graças a Deus por vocês. Aos Filipenses ele escreveu dizendo: os tenho em meu coração, tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Para os Efésios ele escreveu: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Para os Colossenses ele escreveu: sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O coração dele agora é um universo de amor. Mas e quanto aos seus inimigos? Uma coisa é amar os colaboradores, mas Paulo, ele poderia amar aquele que os desafiava? Olha só o que ele escreveu em Romanos 9, verso 1 ao 3. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, aqueles que o perseguiam, aqueles que o maltrataram, aqueles que o apedrejaram, aqueles que colocaram ele na prisão, aqueles que o açoitavam. Paulo estava disposto a abrir mão dos céus para que os seus inimigos fossem alcançados. Isso nos lembra Moisés, que quando Deus queria rejeitar o povo, ele disse: Senhor, se o Senhor rejeitar esse povo, risca o meu nome do livro das vidas. Então Paulo teve esse amor. Mas você consegue encontrar uma ocasião em que Paulo tenha respondido mal, em que ele tenha perdido o controle, em que ele tenha tido um acesso de raiva? Esse é um homem diferente, um homem que foi aceito. Sua raiva evaporou-se, sua paixão agora é firme, sua devoção é inquestionável. E quanto aos seus inimigos e os acessos de raiva, isso é coisa do passado. O que fez essa diferença? Ele encontrou a Cristo. E usando a própria frase de Paulo, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo se via agora escondido em Cristo. Ele via agora aceito a Cristo, por Cristo, ao tal ponto de entender que Cristo se fundiu a ele, sendo agora um só corpo, uma aceitação total, aonde ele mesmo diz assim: eu e você seremos um, assim como eu e o Pai somos um. Por intermédio de Cristo, Deus aceitou você. Pense no que isso representa.
Você pode, ou melhor, você não pode impedir que as pessoas rejeitem você, mas você pode evitar que esta rejeição o enfureça, que essa rejeição o leve a romper a barreira para fazer o mal. Como? Permitindo que a aceitação de Deus compense a rejeição das pessoas. Você foi aceito por Ele, e agora essa aceitação o liga a Ele, de tal forma que o amor de Deus em nós é manifesto ao outro. Eu quero concluir essa ministração dizendo que existem outros sentimentos que até parecem ser nobres e de confiança. Eu estou falando do prazer, da alegria, da satisfação, que são sentimentos que nós podemos experimentar ao longo da nossa vida. E o que dizer então da tão sonhada, tão buscada felicidade? Esse sentimento que nos leva a buscá-la, procurá-la, como um usuário de droga que fica ali tentando de tudo para conseguir mais uma pedra, conseguir mais um pouco de pó, conseguir mais um gole de bebida, e nós vemos a alegria se tornando esse sentimento que leva o homem a justificar as suas ações, dizendo: eu estou em busca da felicidade. Eu estou buscando ela, e não importa se eu tenha que ultrapassar a linha e eu tenha que pisar em quem estiver do outro lado, porque eu estou buscando a felicidade. Isso não importa se eu tiver que ultrapassar a linha. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês, e se puder aqui já o louvor vir me ajudando nesta ministração. Eu preciso compartilhar com você. Esse tem sido um desafio. Vem comigo assim, bem baixinho. Cruzar a linha por sentimentos que parecem ser nobres. Levaram pessoas a cometer a pedofilia, o estupro. Levou pessoas a tocar no outro de forma imprópria, tocar no inocente. Esta semana, ou a semana passada, a minha irmã, ela fez uma postagem, colocou um vídeo muito sério, dizendo que ela foi abusada na sua infância. Abusada com quem? Ou por quem? Pelo pai. O meu pai. Pessoas que deveriam cruzar a linha para amar, que cruzou a linha para fazer o mal. Feridas tão profundas que foram causadas. Porque a pessoa usou este poder tão forte, para tocar num inocente, numa criança. O abuso infantil, o abuso dentro de casa, são pessoas que, por um sentimento que parece ser bom, o prazer, a felicidade, a satisfação, faz cruzar a linha e tocar no outro, e fazer feridas tão profundas, porque a ferida de um inimigo, ela não é tão profunda quanto a ferida de um amigo, quanto a ferida de alguém que está dentro de casa, alguém que deveria amar. O Salmo 55, verso 12, descreve quão destrutivo é a ferida causada por um amigo. Olha o que diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi estava dizendo: olha, a ferida de um amigo, ela é insuportável, ela vai muito profundo. A minha irmã levou 50 anos para ter coragem de contar para nós os abusos da sua infância.
Já tem cerca de 5 anos que ela teve coragem de falar e de compartilhar com a família. E hoje ela está tendo os primeiros sinais de coragem de ir, de falar, de tratar. Feridas feitas por um amigo. E como é a ferida feita por um pai, por um irmão, por um cônjuge. Às vezes a ferida, ela não é física, mas ela é emocional, de palavras que são ditas. O que acontece quando a porta se fecha dentro de um lar, que era para ser um ambiente de harmonia? O que acontece quando as pessoas rompem essa linha? Abusos emocionais. Pessoas que falam palavras duras contra o seu cônjuge, falam palavras duras contra os seus filhos, e olha, quem está ferindo é o amigo, é o próximo, e essas feridas são difíceis de serem superadas. Davi nesse salmo está falando sobre Jesus Cristo. Jesus sabe a dor que você sente quando um amigo te fere. Jesus experimentou isso. Está aqui registrado em Zacarias 13:6. As profundas feridas de Cristo. Diz assim: se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mas a aceitação de Deus pode mudar a sua história. Está mudando a história da minha irmã, está mudando a história de tantas pessoas que receberam esse amor, esse afeto do Pai, e agora elas conseguem ser aceitas, e as feridas podem ser curadas, porque Deus consegue curar as feridas que estão na alma, no coração, por mais profundas que elas sejam. E para encerrar, eu quero ler a carta de João, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 18. João capítulo 4, o verso 18. Eu vou ler o 17 também, que diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos aceitou primeiro, e agora nós conseguimos amar. Ele derramou sobre nós esse amor. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem ama a seu irmão a quem vê, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também ame o seu irmão. O maior poder que Deus deu ao homem é esse, de tocar no outro. E nesta noite, a minha oração pela sua vida vai ser essa: que o seu toque cure, que as suas palavras encorajem, que o seu abraço coloque para cima. A minha oração por você é que quando você cruzar a linha, a pessoa se alegre. Que quando você se encontrar com alguém, essa pessoa perceber que você entrou no espaço dela, ela possa sorrir e dizendo: venha, porque eu sei que você cruzou esta linha para fazer o bem, para amar. Queridos, não deixe que as suas palavras sejam palavras que ferem.
Não fique conversando coisas que não deve, fofoca, falando de outro sem dar a oportunidade dele estar presente. Isso é errado. Deus abomina isso. E o Senhor está nos chamando para ser cheios dele. E à medida que nós vamos recebendo mais dele, essa aceitação dele, nós vamos nos tornando como ele. E nós decidimos pela vida, nós decidimos pela restauração, nós decidimos a nos impor diante do que é errado e apregoar o que é certo. Nós decidimos perdoar. Perdoar é diferente de concordar. Se você assistir esse vídeo, você vai ouvir a minha irmã dizendo: teve um dia que eu chamei o meu pai e eu disse para ele: eu te perdoo de todas essas atrocidades. Eu não concordo com isso. Eu estou aqui lutando para recompor e restaurar a minha vida, mas eu perdoo. Isso é sobrenatural. Só quem teve a aceitação de Deus, só quem teve um contato com o Espírito Santo consegue levantar e dizer: eu fui aceito e por isso eu não preciso da aceitação de mais ninguém. Eu quero orar por você. Querido Deus, nesta noite, Pai, o Senhor rompeu a barreira desse teu filho que estava aí neste lugar tão sombrio, atormentado, porque ele não entendia, Senhor, como ele pôde ser ferido, como o Senhor permitiu. Essa pessoa que se sentiu rejeitada por Ti, Senhor, quando alguém cruzou a sua linha para lhe fazer o mal. Essa pessoa, Senhor, que se esconde, que não consegue se relacionar, porque as feridas são tão profundas. Essa pessoa que se machuca, porque ela se sentiu rejeitada, e ela se pergunta: por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Oh, Jesus! Mas o Senhor rompeu a linha para nos curar com seu amor, para dizer que o Senhor estava ali, o Senhor sentiu, o Senhor compartilhou aquela dor, o Senhor estava presente. Oh Deus, o Senhor compreende, o Senhor sabe como é, e só o Senhor pode curar. Em nome de Jesus agora, cura, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus agora, coloca de pé essa pessoa que por tanto tempo carregou a culpa de um outro que interferiu no seu espaço, na sua vida, lhe causando mal. Em nome de Jesus agora, se levante. Deus te aceita, Ele quer te restaurar, Ele te compreende, e um dia na eternidade Ele compartilhou com você o seu coração, para que você sentisse o que o mal causa em alguém. Você sabe dessa dor, não é para você retribuir, é para que você possa entender o bem que o amar faz e como devemos nos dedicar a esse amor. Se levante em nome de Jesus, saia desse quarto escuro e venha para a luz. Não tenha medo de dizer: olha, eu sou um desses, olha, aconteceu comigo. Alguém ultrapassou a linha, ultrapassou o limite, mas agora eu não tenho mais medo, porque o amor lança fora o medo, e o Senhor quer tirar esse medo do seu coração e quer te colocar em liberdade. Escolha agora pela vida, pela árvore da vida. Escolha agora, porque na eternidade o fruto que Adão desprezou está reservado. Diz a palavra que comeremos da árvore da vida e viveremos para sempre.